Olá, sou o professor José Leão e esse vídeo aula que vocês vão assistir tem o objetivo de apresentar os sistemas de jogo no voleibol. Nesse processo de aprendizado, estamos nesse momento iniciando o que chamamos de tática no jogo do voleibol, que consiste na adaptação dos jogadores a um determinado sistema que deverá estar de acordo com as qualidades técnicas daqueles que compõem a equipe. Portanto, cada equipe de jogo deverá escolher um sistema adequado que compõe durante um jogo as atividades, podendo ser mais de um. Há dois tipos de sistemas, o de defesa e o de ataque. Então, antes da gente iniciar a falar do sistema de ataque e defesa, vamos relembrar as posições na quadra com suas respectivas funções. Nós temos duas zonas no voleibol, uma chamada zona de ataque e uma chamada zona de defesa. Para especificar a configuração na quadra, existe essa linha no centro, que é a rede, e essas duas linhas que a gente caracteriza como as linhas de 3 metros. São essas linhas que vai delimitar a zona de ataque e a zona de defesa. Ou seja, as posições 1, 6 e 5 são caracterizadas como zona de defesa. As posições 2, 3 e 4 são caracterizadas como zona de ataque. Vocês podem ver que a mesma coisa se refere do outro lado, com relação às numerações. Essas numerações também caracterizam o rodízio na hora do jogo. Isso é uma regra que nós vamos ver mais adiante, mas que se posiciona da seguinte forma: a posição 1 passa para 6, a 6 para 5, a 5 para 4, a 4 para 3, a 3 para 2 e a 2 para 1, e assim sucessivamente à medida que o saque for ocorrendo e a pontuação for acontecendo. Ok? Então essa é a configuração da quadra no voleibol. Para conhecer os sistemas, torna-se necessário saber as posições e especificidades dos jogadores. Então, nós vamos utilizar esses indicadores que têm as letras. C refere-se aos jogadores cortadores, U universal, L ao líbero ou pivô. É importante frisar as características de cada jogador em cada sistema. Vamos nas posições. As posições de número 1, trazendo para o lado de cá, é aquele jogador que inicia o jogo. É o jogador do saque. Ele pode ser um jogador cortador ou um jogador de defensiva. Como já vimos, após essa linha aqui dos 3 metros para cá, se caracteriza como a zona de defesa. Então o jogador número 1, 6 e 5 tem a função específica de defesa, mas ele pode ser um cortador, tanto o 1 como o 6 e o 5, quando for cortar uma bola levantada, mas apenas após essa linha dos 3 metros. Então nunca esses jogadores poderão saltar na zona de ataque, ok? Com relação aos jogadores de ataque, que são jogadores 2, 3 e 4, estes sim poderão saltar para cortar ou bloquear uma bola na rede. E eles são caracterizados tanto como jogadores de levantamento, dependendo do sistema, eles podem levantar uma bola ou eles podem também cortar uma bola. Vamos então ao sistema de defesa no jogo do voleibol. Existem duas configurações que eu vou mostrar para vocês nesse sistema de defesa. A primeira é caracterizada como W. Vou colocar aqui os jogadores com suas indicações,
para que a gente possa visualizar bem essa posição. Então, vamos supor aqui que o jogador adversário, o jogador número 1, esteja sacando a bola. A bola vai ser posta em jogo. Nesse momento, a formação indicada é chamada de formação em W. Essa formação, se vocês observarem, o jogador número 6 ele está um pouco adiantado que o jogador número 1 e o jogador número 5. Eles estão um pouco atrás, no fundo da quadra. É importante que fique caracterizado que o jogador número 4 e o 2 fiquem em cima da linha dos 3 metros, ou seja, um pouco afastado da rede. Isso poderá esses 5 jogadores receber essa primeira bola, mas de preferência quem deverá receber é o jogador número 6. Já vimos que ele tem uma característica de ser um jogador muito ágil. Este jogador universal ou o levantador, ele está mais próximo da rede para receber a segunda bola para colocar em jogo, ou seja, fazer o levantamento. Este é o sistema em W, que é bom verificar que a posição para receber a bola, o espaço livre de recebimento da bola é mais ou menos esse aqui, ok? Então vamos agora ao segundo sistema de defesa, que é o sistema em semicírculo. Você veja que o jogador aqui, ele passou para o fundo da quadra. Ele passa a ser o 6, o último jogador na quadra, na posição de fundo. O jogador número 5 e 6 na mesma posição, o 2 e 4 também, formando esse semicírculo. Essa, então, passa a ser a área de possibilidade da bola cair ou do jogador adversário enviar a bola. Vamos agora para o sistema de ataque no jogo do voleibol. Vamos iniciar com um sistema chamado sistema 6-6. Isso significa que todos os jogadores são levantadores e todos os jogadores são cortadores. Então, nas posições que vocês podem verificar aqui nos indicadores, cada jogador desse poderá cortar uma bola ou levantar uma bola na medida em que ela está caindo na quadra. Isso é iniciado, aquelas pessoas que estão iniciando no jogo do voleibol, para que todos passem por essas posições e possa haver um aprendizado dessas funções, tanto de cortar como de levantar uma bola no jogo do voleibol. Outro sistema é caracterizado pelo sistema 3-3. No sistema 3-3, nós temos 3 levantadores, que podem ser jogador 2, 6 ou 4, e 3 cortadores, que podem ser o jogador 5, 3 e 1. Lembrando novamente que os jogadores 5 e 1, eles só poderão cortar se estiver após a linha dos 3 metros. Isso também pode ser invertido, né? À medida que vai acontecendo o rodízio no jogo, então, se esse jogador passa para essa posição no rodízio, sucessivamente, né, os cortadores poderão ser modificados também. Então, passaria a ser 3 cortadores e 3 levantadores com as funções aqui diferenciadas na quadra. Ou seja, esses 3
jogadores que estavam antes cortando, ele passa a ser levantadores e vice-versa. Vamos então aos últimos dois sistemas de ataque no jogo do voleibol. O sistema caracterizado como 4-2, o próprio nome já diz, são 4 cortadores, 1, 2, 3, 4 e 2 levantadores. É importante frisar que as posições elas vão sendo modificadas de acordo com o rodízio. Então, os 2 levantadores nesse momento estão aqui, mas eles podem estar intercalados em outras posições, de acordo com o rodízio. No sistema 4-2, é interessante que ele começa a ser um sistema mais ofensivo. O mais ofensivo mesmo vai ser o seguinte, que é o sistema 5-1. Mas vamos caracterizar. Se o 4-2 são 4 cortadores e 2 levantadores, consequentemente, o sistema 5-1 vai ser 5 cortadores e apenas 1 levantador. Vamos criar uma situação ou algumas situações de jogo para exemplificar esses dois sistemas, o 4-2 e o 5-1. Vamos primeiro ao 4-2. Vamos supor que aqui seja os jogadores que vão começar iniciando o jogo. A gente está sempre fazendo o início com um saque, Mas ele pode vir de uma cortada, a situação pode vir também de uma jogada qualquer realizada no jogo. Então, esse jogador inicia sacando, já vimos e já caracterizamos que à medida que se defende uma equipe, ele se posiciona um pouco mais afastada da rede. O jogador, nesse caso aqui, de levantamento fica sempre mais próximo da rede, ok? Enquanto que os jogadores que estão em ataque ficam os jogadores da zona de ataque todos próximos da rede. E depois isso inverte à medida que ocorre a passagem da bola. Vamos caracterizar aqui no 4-2. Vamos supor que na medida que esse jogador sacou e a bola caiu exatamente no levantador principal, este levantador passa a ser aquele que vai enviar a bola para um segundo levantador, que está aqui. Então ele pode enviar a bola para um cortador da direita ou da esquerda, ou mesmo estes da defensiva, desde que seja após a linha dos 3 metros. É por isso que eles estão mais afastados da rede, porque esse levantamento ele pode ser conduzido em diferentes regiões e dá a possibilidade deles correrem para saltar, ou seja, transformar a velocidade horizontal numa velocidade vertical para poder haver a potência do salto e, consequentemente, a sua cortada de bola. Essa caracterização no sistema 4-2, ela se dá também numa posição que vem a ajudar mais a equipe que esteja em defasagem na pontuação. Com relação ao sistema 5-1, que eu já disse que se caracteriza como um sistema mais ofensivo, a posição do levantador, que vai ser apenas um, vai ser caracterizada como um jogador meio que invisível, ou seja, ele vai procurar ficar escondido. Geralmente esse jogador é o jogador que está na posição da zona de defesa. Ele fica mais que escondido atrás dos jogadores da posição da zona de ataque, para não receber a primeira bola, em hipótese alguma. Os jogadores que estão na zona de defesa junto a ele ficam entre os jogadores de ataque para poder receber a bola. À medida que o jogador adversário saca ou corta uma bola, este jogador irá entrar, é o que se chama de infiltração. Então, no sistema 5-1, sempre o jogador
que vai levantar a bola, ele fará uma infiltração se ele estiver na zona de defesa. Então ele tem aqui as possibilidades de 5 cortadores para ser enviada a bola. Por isso que ele se caracteriza como um sistema de ataque bem ofensivo.